Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Tô aqui para conversar com vocês hoje sobre um assunto que me pediram para falar e que tem chegado cada vez mais, que é sobre cocriação de relacionamentos. Eu acredito que muitas pessoas falam sobre relacionamentos e etc. e como cocriar relacionamentos. Só que eu entendo que as pessoas elas esquecem ou talvez elas deixam de falar sobre determinados pontos de relacionamentos que eu acho que são importantes e que eu quero trazer para vocês. Para começo de conversa, se a gente vai falar de cocriação de relacionamentos de base, a primeira coisa que a gente tem que olhar é pai e mãe. Point basta, como dizem aqui no francês, né? Não tem outra alternativa, sinto muito. Se você tem questões com seu pai, com a sua mãe, etc., primeira coisa que você tem que olhar é para isso. Então, é um trabalho interno bem forte, bem intenso. Eu vou dizer assim para vocês com total e plena certeza que eu demorei anos, mas assim, anos e anos, assim, trabalhando nessa coisa de integração de pai e mãe, nessa coisa de ir curando questões com pai e mãe, porque no fundo, é aquilo que eu falei num dos vídeos em que eu comentei sobre o desmistificando a palestra do professor Hélio, né, sobre Yin Yang. No fundo, o seu problema não é com o seu pai, com a sua mãe, as suas questões não é com o seu pai, com a sua mãe, e sim com as memórias, as frequências que estão reverberando dentro de você e que você traz daquelas memórias, mas o seu pai e a sua mãe só estavam representando aquilo que já estava de acordo com a sua essência, aquilo que você já trouxe com você, da experiência que você vivenciou até mesmo antes de vir para cá. Então, esquece essa história de culpar pai e mãe, de julgar pai e mãe, etc. Ai, porque não fez isso? Ai, porque fez aquilo? Gente, não é assim. Eu vou repetir uma informação para vocês que eu espero que fique bem clara, bem específica. Por favor, não ouçam os meus vídeos no mudo. Ouçam cada palavra. Não é o outro! O outro não existe, o outro é um outro você, tá bom? Quando eu falo pra vocês, eu deixo nos comentários aqui, eu falo somos um. Eu não tô falando somos um, ai, porque eu sou gratilux, porque é gostoso dizer pra todo mundo somos um. Não! É porque nós somos um mesmo. Se a gente tá aqui tendo essa conversa nesse momento, se você tá assistindo esse vídeo nesse momento, se eu estou canalizando esse vídeo pra você nesse momento, é porque nós somos um. Nós somos uma coisa só. A gente está coexistindo nesse grande planeta que é somente uma célula de um ser muito maior, que o universo talvez seja somente a consciência de um ser muito maior, e a gente está aqui dentro de tudo isso porque a gente é uma coisa só. Todas as coisas foram escritas pela mesma mão, já diz o alquimista, sabe? Isso não é da boca para fora. Então, quando você olha para o seu pai e para sua mãe com julgamento, você está olhando para você mesmo com julgamento. Então, ai, porque o outro... Não, esquece essa coisa do outro. É você. Então, essa é uma das coisas que eu vejo que quando as pessoas vão falar de cocriação de relacionamentos, o que a gente já quer fazer? Ah, eu quero passar para meditação. Natália, me faz a meditação, tá? De cocriação de alma gêmea mais compatível. Faz aí pra mim, que é isso aí que eu quero fazer, é isso aí que eu quero pra mim. Entendeu? As pessoas não querem passar pelo processo que é o de você. Tipo, por que você hoje não tá num relacionamento? Porque você tá com essas questões aí atrás te segurando, velho. Então você tem que olhar, tem que abrir os olhos para ver. Quem tem olhos para ver, que veja, como diz Jesus, né? Então, é um processo que precisa ter aprofundamento. Então, assim, eu comecei, por exemplo, a fazer constelação familiar. Eu sei que tem pessoas que têm suas questões com constelação familiar, enfim. Então, eu vou falar de constelação familiar, vou falar de hipnose, que foram coisas que eu fiz, PNL, reiki, muito reiki, para ir trabalhando essas questões dentro de mim, tá? Então, eu comecei essa caminhada mais ou menos em 2018, foi que eu comecei a co-criar
o relacionamento que eu estou hoje. Mas na época eu não sabia que eu estava co-criando isso, tá? Então eu comecei com constelação familiar para ir integrando várias coisas, energias. Nossa, tinham várias energias que eu não olhava, assim, que eu achava que eram normais, e que eu não entendia o quanto isso me impedia de entrar em relacionamentos. Por exemplo, e eu vou dizer isso assim com muita vulnerabilidade, com muita honestidade e com muito da minha verdade, tá? Eu achava que não tinha problema nenhum um cara que tá num relacionamento falar comigo e eu flertar com ele, por exemplo. Eu achava que não tinha problema nenhum nisso, porque eu achava que quem tava atraindo não era eu. Então eu não enxergava a energia da traição que estava ali por trás, que estava ali reverberando algumas outras questões que eu não estava olhando. Então, enquanto eu não olhei para a energia da traição, por exemplo, que são as feridas da alma que a gente vai trazendo, a ferida da humilhação, a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da traição, a ferida da traição, da injustiça, se eu não me engano. Tem um livro que fala sobre as feridas da alma, que até eu vou deixar aqui nos comentários. Tem alguns, inclusive tem pessoas que fazem a leitura dos vídeos do livro, assim, no YouTube, assim. Então foi assim até que eu tomei contato pela primeira vez desses livros. É uma francesa, não, ela é uma canadense, mas eu encontrei os livros em francês e agora eu esqueci o nome dela, completamente me fugiu da alma. Mas ela completamente me fugiu da cabeça, da alma também. E ela fala justamente dessas feridas que a gente vai trazendo. Então, enquanto eu não olhei para essas feridas, eu atraía relacionamentos disfuncionais, eu atraía relacionamentos que volta e meia aconteceu alguma forma de traição, sabe? E é interessante que você também talvez tenha questões aí, talvez que você esteja repetindo nos seus relacionamentos e por isso que vai fazendo relacionamentos disfuncionais, que você talvez precise olhar se você deseja criar um relacionamento. Quando a gente deseja co-criar um relacionamento, é que nem a gente fazer um projeto de uma casa, a gente está indo construir uma casa. Então qual é a primeira coisa que a gente faz? Vamos limpar o terreno, vamos ver tudo aquilo que está desregulado. E quando a gente olha para os nossos relacionamentos passados, a gente consegue enxergar padrões. Eu sempre atraio homens que são desse jeito. Eu sempre atraio mulheres que são dessa forma, que agem dessa forma. Quando eu estou nos relacionamentos, eu me coloco dessa maneira. Quando você vai olhando assim as coisas que você vai repetindo nos seus relacionamentos, porque o único denominador comum disso tudo é você começa a perceber que não era o outro, é você. Você que se repetiu nas relações de uma determinada maneira e que você estava projetando no outro essas questões que você tinha com seu pai, com a sua mãe, que eram da sua energia primordial, que vinham de alguma coisa que você já estava trazendo com você, do seu masculino e do seu feminino, outros lugares, de outras vidas paralelas, simultâneas, whatever, de todos os períodos de tempo, localizações, dimensões, tempo e espaço onde você existe. E que agora você está tendo a oportunidade de olhar. Então a gente precisa passar um tempo, olhar com muito carinho para isso que surge, para essas questões que surgem, para a gente integrar aquilo que vem de pai, mãe, etc. Então quando eu comecei olhando para essas questões, para essas feridas de alma. Trabalhei muito com hipnose, assim, indo de limpeza de memórias de útero. Fiz também uma cromapuntura com uma mulher maravilhosa, uma terapeuta aqui, a Paula, aqui na França. Ela tá agora na Suíça, mas uma querida, maravilhosa. Um beijo, Paula. Muito obrigada pelo teu trabalho. Ela fez toda uma limpeza de memórias uterinas através da cromapuntura, que é a acupuntura com um feixe de luz, assim, que vai direto no ponto e vai limpando as memórias que estão ali no corpo, que muitas vezes estão bloqueando a gente. Porque o nosso corpo, ele guarda tudo aquilo que a gente não expressou, né? Assim como o nosso subconsciente, o nosso corpo também guarda essas memórias. Então é uma maneira da gente ir limpando tudo isso, se a gente deseja co-criar um relacionamento. Então eu fui limpando todas essas memórias, todas essas questões que estavam surgindo.
E naquela época eu tava num relacionamento bem desbalanceado, bem disfuncional, enfim. E aí aconteceu que surgiu uma oportunidade. Foi bem num ano. Por isso que eu falo assim, são várias ferramentas. Foi num ano em que eu estava na minha revolução solar, eu não prestei atenção, eu não sabia disso. Então eu falo pra vocês, prestem atenção. Era um ano da minha revolução solar que caía bem na minha casa 12. Ano de casa 12 é ano que tudo sai fora do lugar. É um ano que casamento termina, ou casa separa, tem filho, alguma coisa muito grande, uma grande mudança acontece. E eu tava nessa relação já fazia um tempão, que tava capenga, tava ruim, não sei o que, mas não tava largando o osso, canceriana, né? A gente não larga. É nosso! E aí eu não fiz atenção, né? E o universo é maravilhoso, é perfeito. E o relacionamento foi ficando pior, mais disfuncional ainda. E me surgiu a oportunidade de fazer um curso de Theta Healing. E eu disse, nossa, que maravilhoso, vou expandir minha consciência e não sei o quê. Já estava trabalhando essas questões de pai e mãe, como eu falei, estava trabalhando toda essa questão da energia primordial e tal. Beleza. Fui para essa formação de Theta Healing, e nessa formação de Theta Healing, a gente tinha que fazer o divórcio energético com todos os nossos ex-parceiros, inclusive a pessoa com quem a gente estava e tal. Tinha que fazer um divórcio energético com todas as pessoas, eu não sei o quê. E a gente tinha que fazer uma manifestação da nossa alma gêmea mais compatível e tal. E na época, assim, o relacionamento tava disfuncional e tal, e eu pensava, assim, muito numa outra pessoa, assim, que eu tinha conhecido e tal. E aí eu fui escrevendo algumas coisas, algumas características que essa pessoa tinha, porque eu disse assim, eu vou enganar o universo, que eu sou muito esperta. Eu vou descrever a minha alma gêmea mais compatível como alguém que eu conheço. Que aí eu vou facilitar pro universo. Eu tô rindo. Porque eu realmente pensei isso. Gente, como o ser humano é, né? A gente se acha assim, ó. A última bolachinha do pacote. A gente se acha mais inteligente que Deus, né? Senhor. E fui escrevendo as coisas, as características dessa pessoa. E manifestamos, né? Todo mundo na aula, a gente tinha que fazer isso e tal. E eu escrevi, eu vou dizer algumas características que essa pessoa tinha que ter, pra vocês entenderem. Que, assim, ó, eu dei um trabalhão pro universo, tá? Eu realmente estava tentando colar na prova. Eu pedi uma pessoa que falasse mais de 2 línguas, tá? Que tinha que ser uma pessoa que falasse mais de 2 línguas, porque afinal de contas eu falo 3, então eu queria que alguém que falasse mais de 2. Eu queria alguém que eu me desse bem com os amigos, que os amigos se dessem bem comigo, que eu me desse bem com a família, que a família me recebesse bem, etc. Eu queria alguém, e olha só como é, né? Eu não tinha consciência disso na época. Hoje, que tá cada vez mais claro que eu quero fazer alguns trabalhos que não são só aqui na França, que são em outros lugares, faz muito mais sentido. Eu disse, eu quero alguém com quem, por mais que eu possa viajar para outros lugares, que eu possa ir para outros lugares, que eu possa ficar tranquila que a pessoa não vai me trair, eu não vou trair a pessoa, e que quando eu voltar a gente retoma da onde a gente está e a relação se sustenta mesmo assim. E foi muito engraçado, assim, porque eu nunca tinha tido isso. Acho que é uma coisa que no Brasil a gente não tem, né? A gente tem essa cultura muito forte de estar muito junto, de estar sempre muito aproximado e tal. É muito, assim, pelo menos da onde eu venho, assim, era muito, assim, difícil você ver alguém numa festa que tem namorado ou namorada e que estivesse lá sozinho e que não estivesse flertando com alguém, né? Então era muito enraizada em mim, assim, essa ideia de traição. Então eu tava tentando criar um unicórnio com saltitante, com um rabinho de arco-íris, né? Literalmente, querendo criar uma coisa que eu nunca tinha visto. Ao mesmo tempo que eu queria que fosse aquela pessoa. Então eu tava assim, eu estou criando uma pessoa X, mas que ela é muito parecida com aquilo que eu já conheço, então assim, acho que vai dar certo. Eu vou fazer o universo dar um upgrade no boy magia, assim.
E aí deu alguns dias desse curso, que foi super intenso, foi maravilhoso. Eu fiz contato com pessoas incríveis, assim, que hoje, inclusive, as minhas colegas, assim, pelo menos 2 delas estão fazendo muito sucesso, assim, então, e eu sou muito grata por ter podido conversar com elas, conhecer elas, e sou muito, muito, muito feliz de poder ver o sucesso dessas mulheres, assim, super empoderadas. Elas servem de inspiração pra mim. E passou alguns dias disso, e o que aconteceu? O boy magia, o meu namorado terminou comigo, né? O namorado da época terminou comigo. E eu fiquei assim, arrasada, mal, não sei o que, nananã. E aí foi super bom, porque eu passei um bom período assim, super mal nessas coisas todas. Foi um ano super turbulento e tal. E aconteceram várias outras coisas. Foram acontecendo muitas coisas, assim, tipo, aconteceram outros relacionamentos. E quando iam acontecendo esses relacionamentos, eu voltava lá pra minha listinha da alma gêmea mais compatível que eu tinha feito. E eu dizia, mas não tá colando, não tá batendo. Mas seguia firme. Então eu segui fazendo constelação, fazendo muita constelação para integração de pai e mãe. Eu fiz um curso que infelizmente não tá mais disponível, que era um curso assim, nossa, maravilhoso, que é a integração dos campos mórficos da professora Isabel Otto, que me deu muito essa base, assim, da gente ir integrando tudo, integrando os nossos apegos, aversões, porque todas as pequenas coisas, os pequenos sinais que a gente vai vendo, tudo isso só são reflexos no externo de coisas internas que a gente precisa acolher. E toda exclusão, ela acaba gerando mais problemas na nossa vida, né? Porque tudo é uma coisa só, então como é que a gente vai excluir uma coisa que é como se a gente estivesse excluindo uma parte nossa, né? Então, eu fui fazendo todo esse trabalho, contei pra vocês, né? Fiz trabalho de ressonância harmônica, comecei a fazer o caminho das palestras, eu passei um tempo na Tailândia. Nossa, o campo energético da Tailândia é maravilhoso, sério, recomendo muito. Passei um tempo na Tailândia, voltei pra cá e tal, fui me reconstruindo, fui fazendo todos esses trabalhos, todas essas mudanças, muita limpeza de crença. Fiquei sozinha durante 1 ano, como eu expliquei pra vocês, né, que é justamente pra sentir a minha energia, pra estar somente comigo e poder me integrar bem, né? Não queria entrar num relacionamento em que eu fosse de novo cair na codependência, em todos esses comportamentos que, querendo ou não, eu já expliquei algumas vezes aqui, mas eu vou repetir. A gente, quando a gente passa por trauma complexo, ou enfim, ou mesmo pela forma como a gente vai crescendo, aquilo vai nos condicionando. A gente vai olhando, por exemplo, nosso pai e a nossa mãe, que estão daqui a pouco, talvez, são seres humanos, talvez eles estejam num relacionamento disfuncional. E a gente assimila aquilo como sendo normal, a gente assimila como sendo normal ter briga o tempo todo, ter desestabilização o tempo todo, ter aquela coisa de demonstração de ciúme, cena e tudo mais. Isso a gente assimila como sendo normal, a gente é condicionado desde muito pequeno, às vezes até dentro da barriga da mãe, a gente é condicionado a esse ambiente e o nosso corpo fica viciado nisso. O nosso corpo mental, ele fica completamente viciado nisso. E por consequência o nosso corpo físico, ele fica liberando as mesmas substâncias químicas quando a gente tem as mesmas experiências. Então a gente fica literalmente, hormonalmente, quimicamente, bioquimicamente viciado nisso, viciado no estresse, viciado em relações disfuncionais, viciado em todos esses comportamentos tóxicos. Então, a gente precisa trabalhar na desmemorização, desengatilhar todos esses pontos, esses botõezinhos que a gente tem, que estão ali acostumados a serem apertados sempre. Tô acostumada a estar numa relação em que eu tenho que estar sempre com ciúme. Se eu não demonstro ciúme pela pessoa é porque eu não me importo com ela. Ou se eu não tô totalmente grudada na pessoa, se eu não tô fusional com a pessoa ali todos os dias, eu acho que a relação não tá dando certo. E aí eu começo a criar brigas para que a gente vai e transe enlouquecidamente,
sabe? Assim, tudo isso são comportamentos que são disfuncionais e que a gente precisa desmemorizar. E dói desprogramar. Não vou mentir pra vocês, dói, é fudido, sabe? Não vou mentir pra vocês, não vou esconder de vocês. É um caminho de unicórnios saltitantes e flores no caminho. Não, amor, dói. Você vai chorar, você vai ficar mal, você vai ficar querendo, se fechando. Um período de eremita, né? Como a eremita do tarô, você vai se fechar, você vai se transformar, você vai se trabalhar e você vai sentir, você vai revivenciar talvez situações, memórias, coisas vão vir à tona. Especialmente a gente que faz ressonância harmônica, eu acho que as catarses, elas são enormes, são fortes. Tudo isso vem parte do processo de você se trabalhar, de você realmente olhar para suas sombras, olhar para aquilo que você está repetindo de comportamento, de condicionamento. E quando você consegue se limpar, se liberar e se purificar de tudo isso, você começa a atrair situações e circunstâncias onde você pode se conectar com um campo informacional que vai te trazer aquilo que você busca, aquilo que você deseja. Então eu contei pra vocês, né, que eu fiz a minha ressonância harmônica, eu fiquei um bom tempo, eu fiquei 1 ano sozinha totalmente, só dei um beijinho em uma pessoa, fiquei todo esse tempo assim, totalmente querendo ficar comigo mesma, que foi no mesmo ano que eu parei de comer carne, eu fiquei 1 ano sem comer carne, integrando toda essa experiência dentro de mim, fazendo um detox. Teve uma época que eu até parei de tomar café, eu sou uma pessoa que eu amo café, eu tomo café todos os dias. Então, foi assim, um marco pra mim. E depois desse detox, eu percebi que eu tava pronta. Todo esse trabalho interno que eu tô falando pra vocês, de todas essas camadas que eu fui descascando daquilo que não era eu. E eu fui percebendo que eu tava pronta. E quando eu senti que eu tava pronta pra manifestar uma relação, automaticamente as coisas aconteceram, sabe? Foi natural, foi fácil, foi fluido. Eu senti aquela vozinha dentro de mim que disse: agora é a hora, vai e faz, baixa o aplicativo. Eu falei pra vocês, né? Baixei o aplicativo, tava conversando, mas eu disse, não, vou conversar com uma pessoa por vez, vou sair com uma pessoa, vou esgotar aquela experiência, vou aprender aquilo e depois só que eu passo pra uma outra pessoa. E foi até engraçado uma coisa que eu esqueci de comentar no vídeo que eu contei sobre essa parte da experiência, que eu tava conversando com algumas pessoas e indo marcar encontros, né? Eu tinha marcado um encontro com um rapaz pra sexta-feira, e aí eu tive essa conversa com a pessoa que hoje é meu parceiro, que eu disse pra ele assim, olha, eu sei que vocês não marcam, né, vocês franceses, vocês não têm essa cultura de marcar coisa pro mesmo dia, mas se tu estiver disponível hoje, né, porque ele me convidou pra tomar alguma coisa, eu disse, ó, se tu estiver disponível hoje, então a gente vai. E eu soltei pro universo, eu disse assim, olha, universo, se é pra ser ele, a pessoa, não vai ter um segundo encontro, não vou ter um encontro da sexta-feira, então se é pra ser ele, me mostra isso agora. E quando eu encontrei com meu namorado, foi uma coisa assim, imediata, eu sabia, é isso, sabe, tipo, é ele. Assim, não tive questionamentos, não tive dúvidas, é ele, sabe. Tanto que até eu dei uma desculpa pro rapaz da sexta-feira, falei, não vai rolar, não sei o quê. E desmarquei tudo, parei de responder as coisas no aplicativo, parei de responder pra todo mundo no dia que eu conheci o meu namorado, porque eu disse, eu vou esgotar essa experiência. Eu senti uma verdade aqui, eu senti que tem alguma coisa aqui, né? E eu contei pra vocês que eu me abri pra essa experiência depois de ter passado no ponto lá no meu mapa astral, na astrocartografia, que no astro.com vocês conseguem ver a astrocartografia de vocês, e aí vocês conseguem ver os pontos para vocês. Eu não sou especialista nisso, se vocês quiserem encontrar alguém que seja especialista, eu recomendo a Paola da astro.destino no Instagram, maravilhosa. Eu passei por esse ponto onde a minha linha de casamento ela é muito boa, então eu passei por lá para pegar esse campo energético
E quando eu voltei pra cá, eu tava com esse campo energético, ou seja, eu tava com essa informação no meu campo. E por isso que as coisas se desenrolaram assim facilmente, sabe? E quando... Essa é a parte mais engraçada. Porque quando eu comecei a olhar pro meu namorado quando as coisas foram andando, eu olhei pra ele e eu peguei aquela lista lá de 2018. Eu conheci meu namorado em 2022, tá? Conheci ele e, tipo, a lista era lá de 2018. Eu pego essa lista de 2018 que eu tinha esquecido, eu olho pra ela e eu vejo, eu quero alguém que fale mais de 2 línguas. Meu namorado fala 3 línguas, tá aprendendo português, né? Então, fala quase 4 línguas aí. Ele é uma pessoa super tranquila, a família dele me recebeu muito bem, os amigos dele me receberam muito bem, e nós temos essa coisa desde o começo da relação, que a gente começou, e aí logo deu uns dias assim, e eu já tava com viagem marcada pro Brasil, e eu fiquei meio assim, né, fiquei com receio, mas eu fui tranquila, sabe, e eu sabia que quando eu voltasse ele ia estar lá e ele não ia ter saído com outras pessoas, eu não ia ter saído com outras pessoas e deu tudo certo. Então foi uma coisa assim, desde o início da relação eu vi que aquele meu pedido de que eu queria alguém para quem eu pudesse ficar voltando, pudesse ir fazer as minhas viagens, ter a minha individualidade com segurança, sem esse medo da traição e tudo mais, que ele seria essa pessoa, sabe? Não gosto de abrir muito sobre o meu relacionamento. Eu acho que é uma coisa muito sagrada pra mim. Por outro lado, eu sei que a gente tá aqui a serviço e eu tô aqui pra auxiliar, né, mostrar um pouco do caminho pra quem também tá tentando buscar co-criar uma mudança na sua vida, sabe? Então, essa foi a minha caminhada hoje na minha relação. Ainda trabalho muitas questões, porque você está num relacionamento intercultural, ele tem muitas particularidades. Uma das coisas mais lindas assim, que eu vi que o abençoado que me acompanha, ele fez, que foi o passo de aprender o português. Eu falei para ele do quanto era importante para mim a gente ter essa coisa da comunicação. A gente falava em inglês, ou seja, eram os dois fazendo o esforço para a gente se encontrar no meio do caminho. Mas com o passar do tempo eu precisava melhorar o meu francês, então a gente passou a se comunicar só em francês e aí ele foi fazer o curso de português. E eu acho lindo, assim, que é uma coisa que eu sempre sonhei e eu nunca soube que era possível, que é de ter alguém, um namorado, que às vezes eu falo com ele em português, ele me responde em francês, ou às vezes ele fala comigo em português, eu respondo em francês, ou eu falo com ele em inglês, ele me responde em francês. Então a gente pode falar em todas as línguas e a gente se entende, sabe? Eu acho que é uma riqueza linda, maravilhosa. Eu nunca sonhei que isso seria possível. E eu sei que hoje isso é possível porque eu fiz toda essa caminhada, sabe? Teve um curso que eu fiz também, mas que eu vou falar em outro momento, que foi justamente um curso de relacionamentos multiculturais com a Paula, mais uma vez, né, a terapeuta que eu comentei antes. E eu entendo que tudo isso fez parte dessa caminhada, sabe? E eu entendo que eu passei para vocês alguns elementos que vocês precisam levar em conta e que as pessoas não falam tanto, para que vocês possam co-criar na vida de vocês aquilo que vocês estão buscando, um relacionamento que vocês estão buscando, como vocês estão buscando. E eu entendo que a gente fazer uma lista de coisas que a gente deseja numa pessoa é muito fácil. A questão é a gente se tornar a pessoa dessa lista também. Porque semelhante atrai semelhante. Então você não tem como atrair uma pessoa que tenha determinadas características que você também não tenha. Sabe? Então é um trabalho muito intenso. E constante. Constante. É diário. E você tem que estar disposto a isso. Se você deseja entrar nessa caminhada. É isso, gente. Esse vídeo já tá ficando muito longo. Mas eu deixo aqui pra vocês o meu voto de que não desistam, sabe? Que persistam na caminhada de vocês, persistam no autoconhecimento de vocês, persistam, mesmo que pareça que é um monte de coisa e parece que a gente nunca vai dar conta, e a gente dá conta. Prometo pra vocês que a gente dá conta.
e que existe algo muito melhor do que a gente poderia imaginar nos esperando lá do outro lado. Coisas que a gente nunca imaginou serem possíveis. E tudo isso é Dharma, é presente que vem uma vez que a gente está verdadeiramente pronto, a gente está verdadeiramente aberto. As recompensas chegam para aqueles que plantam as suas sementes, que fazem o seu trabalho. É isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se trouxe alguns insights para vocês, por favor, deixe aqui nos comentários. Eu agradeço muito cada um de vocês que tem contribuído aqui nessa caminhada. A gente está caminhando junto e, mais uma vez, como eu digo, nós somos um. E eu não digo isso para ser gratilux, eu digo isso de coração. Nós somos um. A minha cura é a sua cura também. É isso. Beijo grande e até a próxima.